Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Inclusive. Que menina nunca sonhou em ser uma bailarina? Desde quando a gente ganha aquela primeira caixinha de música e elas ficam lá rodopiando, dá uma vontade de ser uma delas, né? Ficar na ponta dos pés e simplesmente dançar. Mas e quem não enxerga? Será que tem acesso aos palcos? Hoje, a gente recebe dois integrantes da Associação de Balé e Artes Fernanda Bianchini, aqui de São Paulo. A bailarina e fisioterapeuta, que dá nome à instituição, desenvolveu um método pioneiro reconhecido mundialmente para ensinar deficientes visuais a dançar. A gente apresenta para vocês a bailarina Marina Guimarães e o professor César Albuquerque. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Inclusive. Obrigado. É um prazer. Obrigada. Antes da gente começar a conversar, eu estive lá na associação para conhecer de pertinho esse trabalho feito por eles. Vamos assistir? Na Associação de Balé e Artes Fernanda Bianchini, enxergar é só um detalhe. Sentir faz sim uma enorme diferença. É o coração e não a visão que guia todo o trabalho por aqui. Nós usamos as contagens das músicas, contagens de 1 a 8. Então, cada número corresponde a um passo diferente. Então, assim, nós conseguimos dançar juntas e sincronizadas, mesmo sem enxergar umas às outras. Além da contagem, instruções orais e o toque dos professores guiam as alunas. Para quem está de fora, parece bem difícil, mas elas dão um baile, um show de leveza nas piruetas, nos saltos, na alma. Quando eu estou dançando, eu só penso na dança, na música, o que a música está trazendo para mim, o que eu sinto, eu tento passar através dos passos. Então eu esqueço do mundo, esqueço do preconceito, esqueço das dificuldades que a gente tem, das limitações, que às vezes algumas barreiras que a gente encontra e tem que superar. Tudo isso eu esqueço na dança, porque a gente dança e na dança não há diferença. 106 alunos se revezam na Associação de Balé e Artes Fernanda Bianchini. Nenhum paga nada para estar aqui. O deficiente visual tem a tendência a se fechar, né? Ele tem tendência a se proteger, colocar os braços na frente do corpo e essas coisas assim. E com o balé você aprende a ser mais cara de pau, digamos assim, na rua. Você fica mais solto. Acho que o grande benefício do balé é a autoconfiança mesmo. Na coreografia que a turma ensaia para apresentar no dia 12 de dezembro, dança todo mundo misturado. Quem enxerga e quem não enxerga. O balé é uma coisa que mexe muito com a estética, com o ego das pessoas. E quando eu comecei a dançar com elas, eu comecei a deixar isso de lado. Eu comecei a reparar mais em cuidar delas, em ter a preocupação delas e deixei um pouquinho desse meu ego de lado. Então a gente se preocupa muito mais em deixar elas bem, em fazer com que elas se sintam bem do que com nós próprios, né? E tudo isso só é possível hoje porque esta bailarina, que também é fisioterapeuta, enxergou longe. Foi ela que criou um método pioneiro e único no mundo inteiro, quase 20 anos atrás. Os olhos da Fernanda Bianchini brilham ao falar das conquistas de todas as meninas. Ela conta que o difícil mesmo é equilibrar as contas da ONG, porque sempre falta patrocínio. Neste ano, a gente teve, com os 2 projetos captados, pagamento da conta de 60% das nossas despesas. O restante foi atrás de palestras motivacionais, através de espetáculos, vendendo convite, mas é tudo muito, muito difícil. A gente faz campanha em Facebook, campanha em Twitter, então é tudo muito complicado. Agora, assim, em 2015, elas vão estar dançando na Alemanha, né, num festival grande lá na Alemanha. E assim, a gente tem metade das despesas pagas pelo evento, mas a outra metade a gente tem que correr atrás. Para pedidos de apresentações, palestras e patrocínio, o e-mail da Fernanda é fernandabianchini@gmail.com e o telefone é o 11 999 45 2133. Eu tenho certeza que quando eles estão nos palcos, eles esquecem que eles têm
qualquer tipo de deficiência, porque lá os verdadeiros artistas são eles. E na nossa sociedade, a gente nunca coloca o deficiente nesse patamar de ser os verdadeiros artistas. Eles sempre estão do outro lado da sociedade, os coitadinhos, os que precisam de ajuda. E lá não, e lá quem são aplaudidos são eles. Então, muita coisa já foi conquistada, mas eu sou uma pessoa muito sonhadora, eu estou sempre sonhando. Muito bacana, dá para perceber o esforço dessas meninas. Agora eu queria começar conversando com a Marina e perguntar, desde pequenininha, né, Marina, você já faz balé, como é que você foi levada para esse lado? Então, na verdade, o balé começou no Instituto Padre Chico, que era um colégio que, na verdade, é um colégio para deficiente visual, e o balé era uma atividade extracurricular. Então, me convidaram lá no colégio, perguntaram se eu queria fazer balé. Eu não sabia como era, porque eu nunca enxerguei. E eu fui na curiosidade mesmo, né? E eu até brincava... Criança, vambora! Eu até brincava com umas amigas do meu prédio, que elas falavam, ai, eu faço balé. Eu falava, não vai pra aula hoje, vamos brincar. E aí, ó, tô aí até hoje. Elas brincando pararam, de dançar. Elas pararam e eu... E pequenininha, o que te encantou? Assim, quando tocou aquela música, o que você sentiu? Então, eu acho que, na verdade, não foi uma coisa assim, amor à primeira vista. Tão automática. Na verdade, eu gostei, eu gostava. E eu acho que o que, de repente, começou a me incentivar mais, assim, que eu comecei a gostar mesmo, foi o momento que a Fernanda conseguiu que a gente dançasse em festivais de dança, porque no início o pessoal não queria, né, que a gente dançasse. Bailarina cega? Não existe. Né? Então, aí ela, né, convenceu um dos organizadores do festival e falou, ok, a coreografia é pequena, tudo bem, pode ir lá mostrar o trabalho. E aí a gente foi e eles ficaram tão felizes que convidaram a gente para dançar no outro dia. Pois é. Arrasar, acho que... Dançaram super bem. Isso foi em 98. Foi, em 98. Eles convidaram a gente para dançar o outro dia e a gente começou a dançar em festivais e depois de um tempo eles abriram uma categoria para deficiente, que eu achei super bacana. E era assim, não é porque, de repente, o nosso era o único grupo de deficiente visual que a gente ia ganhar o primeiro lugar. Então, a gente dançava várias coreografias, porque tem várias categorias, né? Balé clássico, solo, padedê. Então, a gente dançava várias coreografias nesses festivais. E se a gente adquirisse alguma nota, a gente ganhava primeiro, segundo, terceiro lugar de acordo com a média. Não é de acordo com, tudo bem, só tem eles, então vamos dar primeiro lugar. Não tinha café com leite? Não, não tinha. E aí... No começo era tudo lindo, os jurados, a gente via as críticas, lindo, tudo lindo, parabéns, parabéns. Aí depois eles começaram a ver que a gente podia mais, né? Então eles começaram, cuidado com os pés, cuidado estica, né? Dando toques mesmo para melhorar o trabalho. Para melhorar a técnica. Exatamente, é isso que a gente quer sempre, né? A gente fala que a gente quer ser aplaudida pela qualidade, não pela deficiência. Olha que bacana isso que ela falou, né, professora? Agora, explica pra gente. O senhor é um professor de balé, você é um professor de balé, pode chamar de você, né? Pode. E o balé é uma arte extremamente visual. A gente aprende a balé olhando os espelhos, né, e olhando o professor fazer. E como é que faz? Como é que esse método faz para ensinar as meninas que não enxergam? Então, a Fernanda Bianchini desenvolveu esse método para uma tese, né, de fisioterapia, da Faculdade de Fisioterapia, querendo provar que a dança podia ir muito mais além, né? Aí ela foi e concluiu essa tese através do toque. Então, assim, tudo que elas aprendem, que elas vão aprender, cada passo, cada movimento de mão, de cabeça, de pés, de posições, tudo é através do toque. Então, nós, professores, fazemos o movimento e elas vão tocando no corpo da gente para sentir, né? Tanto a expressão, né? O gesto da mão, suave ou não.
Inclusive, a Fernanda até desenvolveu uma técnica que elas usem a folha da palmeira para aprender a fazer a suavidade, como se o vento bate na folha, né? E faz aquele movimento para Aquele elas balancinho. aprenderem, exatamente, para elas aprenderem a fazer esse movimento também. Por causa da leveza que o balé exige. Sim, exatamente. Professor, é um desafio fazer esse ensinamento todo dia? É um desafio, assim, primeiro porque, como você mesma disse, é uma arte totalmente visual, né? As salas, as escolas de dança, todas têm aqueles espelhos, né? Nas salas e tudo. E para elas, assim, elas levam um tempo um pouco maior, porque cada movimento exige um passo, cada coreografia exige um passo. E esse passo é nós que vamos passar para elas, porque elas não sabem, né? Porque elas não enxergam. Então, a gente vai criando e elas vão adquirindo essa sabedoria delas de fazer a coreografia através da gente. Então, é um desafio. Cada dia você tem que pensar, você tem que ir preparado para... Não, hoje eu quero que elas façam um certo movimento. Aí você tem que se programar, porque elas levam um tempo maior para fazer todo esse aprendizado. Elas podem fazer tudo no balé ou as coreografias têm que ser adaptadas? Ou pode fazer do jeito que vier essa coreografia? Os clássicos, por exemplo, elas aprendem? Sim, lá na associação nós tentamos passar, como os balés de repertório, o mais original possível, né? Mas sim, elas têm uma dificuldade, principalmente com os giros, né? Então, alguma coisa ou outra a gente tem que estar mudando. Mas eu particularmente, sempre procuro que elas façam o mais original dos grandes balés possível, né? Uhum. Teve alguma vez, Marina, que eles passaram aí, de repente, um movimento e você pensou, ai meu Deus, isso não sei se eu consigo, ou vai devagarzinho, vai tentando? Na verdade, o balé é isso, né? Eu acho que se você já conseguisse fazer tudo, talvez não tivesse a mesma graça. Então, o legal do balé é você, como, assim, esporte também, é você conseguir se superar. Então, esse ano mesmo, quando eu dancei minha variação de Paquita, tinha uns giros muito difíceis, assim, que eu falei, nossa, eu não vou conseguir fazer. E, graças a Deus, consegui, né? Então, isso eu acho que é o maior presente que a gente recebe, né? Você saber que você pode fazer. É um passo a passo mesmo, sim, literalmente, com a sim. sapatilha de ponto e tudo. Não, quando ele me passou, eu falei, tá bom, você quer que eu faça isso aí? Não vai dar, mas aí vai treinando, vambora. Sim, hoje Não, mas eu falo, mas eu não desisto, não. Olha, isso é bacana de ouvir. E a maioria das meninas é assim também lá? São todas assim, são todas... Elas sempre, a primeira reação delas é falar que não vai conseguir. Ai, acho que isso eu não vou conseguir, professor. Aí eu estimulo, falo, não, vamos tentar. Vamos tentar, a gente tem tempo, porque a gente sempre começa, vamos supor, eu quero montar um trabalho para o final do ano, né? Dezembro, vamos supor. Aí eu começo em maio, junho, eu já começo a passar os passos que elas vão ter que fazer. Aí, a princípio, elas, nossa, vai ter isso, vai ter esse giro, né, Maria? Não dá para simplificar um pouquinho? Falam, não, gente, é a primeira vez que vocês estão tendo contato com essa coreografia. Mais pra frente, vocês vão conseguir. Aí vou porque aí tentando. entra aquela questão que o balé exige, que é a disciplina. Sim, sim. Muito rígida. Porque, na verdade, também, por exemplo, uma bailarina vê no... esse ano, por exemplo, vai montar a Paquita. Aí você pega uma bailarina que enxerga, vai lá no YouTube e coloca os vídeos e fica vendo os passos. A gente não. O primeiro contato com aquele repertório é quando a gente está aprendendo. Não tem, eu vi isso, vou tentar fazer isso. Não tem outra referência. E por um lado, isso não deixa de ser bom? Porque quando a gente assiste uma coisa antes, a gente, de certa forma, tende a imitar ou tende a fazer igual. No caso de vocês, é totalmente inovador. Sim. Eu acho que não tende a ser bom. Isso só demora mais. Demora mais, tem que treinar mais. Porque
dançar mais. Demora mais para o aprendizado, né? Porque, na verdade, se você está numa companhia, o professor fala assim, olha, eu quero que vocês peguem a coreografia desse jeito, essa versão, tal. Aí o que o pessoal vai fazer? Vai ficar olhando no vídeo. Professor, eu te dou, sei lá, dou 2 horas para vocês fazerem isso. Professor de balé é rápido, faz aquele tá, e você já fica que nem louca tentando fazer. A gente não tem essa, não tem essa. Bom, eu queria que vocês contassem pra gente quais foram as conquistas que vocês já alcançaram ao longo desses anos. São quase 20 anos de criação da instituição, da Associação de Balé e Artes Fernanda Bianchini. Como a Marina contou, no começo um sonho ali tímido, tentando participar dos primeiros festivais. Depois os festivais abriram as portas. E agora? Então, agora elas já participaram da Paralimpíadas, né? Já foram para Londres. Já foram para Londres, gente. Em 2012 fizeram o encerramento das Paralimpíadas. Conheceram os primeiros bailarinos, fizeram amizade, né? Esse ano a Fernanda ganhou o prêmio Juscelino Kubitschek, né? Que foi uma premiação muito importante lá para a associação. E várias conquistas, assim, eu falo assim, quando eu chego na associação eu falo, qual é a novidade hoje? Porque tem sempre uma novidade lá, assim, boa, né? Assim, vocês vão participar de tal coisa, vocês vão fazer... Então, acho que isso... São mais de 100 troféus? Sim, tem muitos troféus lá, e elas curtem muito isso, né? Elas curtem muito. Tem vários projetos aí em andamento, assim, que... Se Deus quiser, nós vamos conseguir, né, Mar? Eu acho que, assim, no começo, é o que eu falei, foram os festivais, aí depois a gente começou a dançar e dança até hoje para empresas, como motivacional, né? A gente dá palestras e dança também para eventos motivacionais de empresas, e hoje também a gente tem patrocínios da Libes e do Itaú Cultural, porque a gente tem 2 projetos de Lei Rouanet que, juntamente com empresas e pessoas físicas, ajudam a manter a associação. Porque as aulas para as deficientes visuais são de graça. Sim. Isso, exatamente. São de graça e também a gente dança em um espaço alugado, então tem que pagar professores, e se você não tem... como bancado. Como as aulas são de graça, entendeu? Você vai tirar desses projetos, desses patrocinadores. E para o ano que vem, assim, na verdade, a gente ainda não tem nada certo. Então, é luta ano a ano. Porque esse ano a gente conseguiu 2 aprovações, 2 patrocínios. E o ano que vem, entendeu? A gente ainda não sabe. Então, esse final de ano, assim, é muito tenso. Porque, para ver, né, se a gente vai conseguir. Então, eu até gostaria de agradecer aqui a Libes e o Itaú Cultural, que fizeram, que nos patrocinaram esse ano e tornaram esse sonho que a gente vive mais um ano possível, né? Tão real e tão possível. Exatamente. Vou pedir uma licença para vocês e chamar um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Inclusive para você. Não sai daí. Até já. O Inclusive está de volta. Muito obrigada por continuar com a gente. E a gente recebe nesse programa o professor de balé César Albuquerque e a bailarina Marina Guimarães. Nós estamos contando a história da Associação de Balé e Artes Fernanda Bianchini, que existe aqui em São Paulo e faz um trabalho muito bacana com os deficientes visuais há quase 20 anos. Aulas de balé para os deficientes visuais. É isso, é demais de falar, eu já fico toda arrepiada, né, professor? Agora me conta, você dava aula, normalmente foi um bailarino muito tempo, como é que foi também encarar esse desafio? Assim, teve um receio no começo? Muito, muito, porque eu conheci as meninas, assim, de ver, não de lidar com elas, assim, no dia a dia, que nem eu faço hoje, né? A Fernanda me chamou para participar da associação porque as meninas alcançaram um nível técnico maior e ela não tinha mais como acompanhar, porque ela também tem um consultório, tem a vida particular dela, assim, e ela foi se dedicando também às outras deficiências que começaram a aparecer na associação, como as cadeirantes,
síndrome de Down. Então ela foi querendo se dedicar a essas pessoas também. Aí ela me convidou para estar participando, né, para dar aula para a companhia e para as alunas mais avançadas, né? Que a princípio eu fiquei meio com receio, porque eu não sabia como lidar com elas. A Fernanda me deu uma explicação por cima, assim, olha, é isso. Você acha que você vai conseguir? Eu vou confiar em você. Aí ela confiou em mim. Que bacana esse voto de confiança. É, muito. Aí eu aprendo com elas todo dia, assim, também, porque é uma lição de vida, né? Para você continuar a querer mais e mais para o ser humano, né? Agora me conta, gente, como é que é essa questão da inclusão às avessas? O que é isso? É porque hoje já tem cadeirante, tem as meninas que não enxergam, agora tem quem enxerga, quem não tem cadeira de roda, tá tudo junto e misturado, todo mundo dança junto? É verdade. Agora, na verdade, tem várias turmas lá na associação, são várias aulas diárias, né? E no final, no espetáculo, sempre tem a integração de todos, também tem deficiente auditiva também, então eu acho que realmente tem todas as deficiências lá e é uma inclusão mesmo. Porque o que acontece? Quando eu comecei o balé, se eu quisesse, eu quero fazer aula em uma escola normal, aí eu ia chegar na escola, a professora falou, não, mas o balé não existe. Balé para cego não dá. Tanto é que a gente foi, no início, rejeitado as inscrições de festival que a gente fazia, porque ninguém acreditava, né? Até as professoras da própria Fernanda, quando ela falou que ia dar balé clássico para cego, ela falou, não, balé clássico não dá para dar para cego, dá dancinha, folclore, balé clássico não dá. Elas não têm equilíbrio, não sobe na ponta, não tem condição. E aí ela insistiu nisso, né? Então foi uma aprendizagem mútua, porque ela também chegou lá, não sabia como ensinar. E a gente também falou, as meninas que começaram com ela falaram, a gente tem que ver o seu corpo. Então ela também começou a estudar para ensinar a gente, né? E se você não entende uma forma, é um aprendizado dos dois outra. lados, como o professor Exatamente. contou. Então, antigamente, se eu quisesse numa escola, eu não ia ter acesso. Hoje em dia, talvez o acesso está muito mais facilitado. Por exemplo, se eu quisesse chegar e fazer uma aula onde as escolas que o César dá aula, eu ia poder, sem problema. Com a mesma técnica, então. Então, compatível aí. E como é que é essa interação? Quem está de cadeira de rodas, de repente tem um movimento limitado, ou quem não escuta, porque o balé é extremamente visual e musical. A música consegue juntar todo mundo, professor? Muito, muito. A música vem conseguir agregar todo mundo, né? Assim, eu falo que elas escutam muito bem, né? Por ter a deficiência visual, elas conseguem escutar muito bem. Então, elas auxiliam a gente também nessa parte, é uma troca que a gente acaba fazendo. Porque elas sempre, quando você fala, não, eu quero esse tempo, aí elas falam, não, professor, mas eu estou escutando esse outro tempo. Olha, tem coisas isso. que elas escutam além da gente também, né? Que legal! E nessa integração, nas coreografias, então, como ela disse, todo mundo participa junto. Então, na verdade, participa no espetáculo, né? Sim. E quais coreografias que vocês já dançaram? Olha, lá na associação eu entrei, elas tinham acabado de remontar a Copélia, né? Depois, quando eu entrei, elas fizeram Dom Quixote. Aí eu remontei a Bela Adormecida. Depois montamos Quebra-Nozes. Olha, que lindo. E esse ano o Le Jardin, que é uma O Le Jardin tá no ensaio ainda, tá? Sim, pro final do ano, pro espetáculo do dia 12. E onde é que vai ser essa apresentação? Então, vai ser dentro da Faculdade Italo-Brasileiro, na Avenida João Dias. Já vamos deixar todo mundo convidado. Então, dia 12 de dezembro. Isso, mas aí com relação aos ingressos, se as pessoas estiverem interessadas em ir, né? Então, os ingressos eles estão à venda na associação. Aí tem o telefone da associação, que é o 5084-8542. Na Avenida Domingos de Moraes. Avenida Domingos de Moraes, 1765. Tem o Facebook também, que Balé de Cegos. Tem 2 balé de cegos, mas os 2 são nossos. Pode seguir lá, curtir. E tem o site também,
É associaçãofernandabianchini.org, né? www.associaçãofernandabianchini.org. E quem quiser ajudar, aproveitando aquela questão do patrocínio, também pode, por meio desses contatos, procurar vocês. Pode, pelo site, pelas redes sociais também. redes sociais também. Você estava contando uma coisa que eu achei muito interessante, que todo mundo chora no final. Ela falou, a gente vai para as empresas, aí a gente faz palestra motivacional, daí todo mundo chora no final. Por que será, hein, que a gente fica tão emocionada? É pela superação mesmo, né? Sim, com certeza, porque quando elas são sempre chamadas para fazer apresentações nessas empresas, apresentações motivacionais nessas empresas, porque às vezes tem um nível de pessoas depressivas muito grande, né? Porque o dia a dia... Nossa, da gente já é difícil, né? Ainda mais em São Paulo. Sim, sim. Aí, elas são sempre contratadas, porque essas apresentações são pagas, né? E quando as pessoas vão assistir e falam, nossa, que foi o meu caso, eu falei, quando eu comecei a dar aula para elas a primeira vez, eu falei, não tem problema nenhum, né? Os meus problemas não existem perto do que elas passam no dia a dia, porque é legal também, assim, a gente conviver com elas o dia a dia também, porque ver as dificuldades que tem de locomoção, às vezes elas moram muito longe, tem que pegar metrô, trem. Só de atravessar aquela avenida, porque eu moro ali, eu já fico preocupada, assim, como é que você atravessa sem enxergar num trânsito caótico desse, para conseguir chegar na aula. Aí essas empresas acabam contratando para fazer para as pessoas verem que nossos defeitos não são nada às vezes, né? Por isso que eles acabam se emocionando, porque eles percebem que a vida não é só aquilo que a gente vive, que tem que ser incluir todo mundo, e incluir mesmo, assim, sabe? Incluir mesmo. Sim, sim. Não na teoria só. Sim, tem que fazer, a gente tem que abrir a cabeça mais para isso, sabe? Incluir mesmo, na tua opinião, Marina, não dá a colher de chá, por exemplo, que você falou do festival? Não, eles exigem da gente a mesma técnica que exigem de todas as bailarinas. Exatamente. Você tem que... É bem complicada essa parte da inclusão, porque você tem que respeitar a diferença do outro, né? Mas respeitar não significa ter dó, entendeu? Porque, por exemplo, numa categoria de deficiente, por exemplo, era complicado para eles julgarem um deficiente visual com um cadeirante, porque não tem nada a ver, entendeu? Cada um tem a sua limitação. Então, como que você vai julgar uma coreografia feita por deficiente visual e feita por cadeirantes? É por isso que, realmente, eles julgavam a técnica de cada um. E era isso o que contava, na verdade. Não era se você dançou com cadeirante ou se você dançou, se não tinha nenhum número que você ganhava o primeiro lugar. Então, é a técnica mesmo que eles julgam da dança. Seja se você pode dançar com o corpo todo, seja se você... Não pode dançar com as pernas, então os profissionais têm que, não só no caso do balé, como toda a sociedade, tem que estar preparado para isso, né? Para aceitar as diferenças, mas respeitar, no caso, as diferenças, mas não dar mão, né? Ainda existe um pouquinho de preconceito, na opinião de vocês, mesmo o trabalho tendo quase 2 décadas e os festivais já aceitarem? Olha, na minha opinião, o preconceito é mais fora do balé, não dentro. Entendi. Porque dentro eu acho que a gente conseguiu um respeito, assim, dentro de tudo. Quem viu a primeira coreografia que a gente fez, que a gente dançou, e quem vê hoje, realmente vê uma evolução, né? E a partir do momento que você nunca imaginava que um negócio desse pudesse acontecer, você tem um respeito pelas pessoas que acompanham. Agora fora é aquela coisa. Aquela coisa novo, de sempre. Assusta. Assusta muito. E às vezes afasta. Sim. Que é uma acaba pena, afastando, né, professor? É verdade. Professor, acabei não perguntando muito sobre a técnica, sobre esse método. O senhor disse que é pelo toque que se ensina, né, que se dá o exemplo. E as instruções orais também contam muito? Sim, muito. Até quando eu comecei a trabalhar com elas, foi uma coisa engraçada, assim, porque eu sempre dancei, mas nunca fui muito de falar, né? Mais quietão, assim? Sempre fui mais quieto da turma, lá do municipal e tal. Aí,
eu comecei a ter que me falar com elas, porque só mostrar através do toque não estava dando certo. Daí eu comecei a ter que me abrir mais, me falar mesmo, assim, me expor com elas, o que eu queria, o que eu não queria. Aí foi importante para mim também, isso foi muito importante. Olha só, e o que melhora, professor, além desse desafio que elas têm de desenvolver, de fortalecer essa personalidade delas mesmo? Melhora a postura? O que o balé faz em termos corporais mesmo? Melhora muito, por conta das direções, né, para elas se direcionarem melhor. Eu acho que ajuda bastante, mesmo para o dia a dia, assim, que na sala elas se localizam por nós, que temos os sinais que a gente faz para elas ouvirem e se localizar, pelos números, né, a gente divide a sala em números, né, e pelo movimento direita e esquerda. Com isso, elas levam isso para a rua também. Entendi. Porque elas Nessa hora do trânsito que me preocupa. Elas ficam mais ágeis na hora de prestar atenção no que está acontecendo na rua. Eu acho que ajuda muito isso também. E a questão do equilíbrio que a Marina falou no começo? Vão achar que a gente não consegue porque não tem equilíbrio. Melhora? Muito, melhora. Assim, como elas têm muita dificuldade nos giros, acaba se tornando um desafio para elas, né? Giro de ponta, vamos combinar que não é para qualquer um, é difícil demais. Aí acaba se tornando um desafio para elas, assim. Tanto é que quando eu dou na aula, elas ficam meio assim, com receio de fazer. E eu falo, não, gente, vocês vão conseguir. Se cair do chão, não passa. Que belo consolo. Vamos que do chão não passa. Autoestima deve ficar ótima. Sim, elas têm muito. São vaidosas, né? São muito. E o balé exige aquele coque, sim, o colã, as fantasias, que são lindas de todas as coreografias. Eu sou suspeita para falar porque amo o balé. Mas são lindas, né? E elas são exigentes, assim. A gente tem um rapaz que maqueia elas sempre, tem os professores... Tem a questão da maquiagem também. Tem um rapaz que, além de ajudar, de ser bailarino e ajudar lá na associação, ele que faz a maquiagem delas, tudo. Tem as professoras que são mais, que cuidam mais do coque, que sabem fazer o coque para cada determinado balé, né, determinado balé. E elas são muito vaidosas, né? E são lindas. Bom, a gente está chegando no finzinho do nosso programa. Eu tenho muito que agradecer a vocês pela vinda até aqui, a TV Alesp, no nosso programa, inclusive. Vamos só reforçar dizendo que balé para cegas existe sim, como você falou no começo, né? Não, com certeza. Para cego e acho que para qualquer outro tipo de deficiência, acho que tudo na vida você só vai saber se não deu se você tentar, né? Então... É verdade. Tem que tentar sempre e é a melhor forma de saber se você vai conseguir ou não. Não adianta você escutar alguém aqui ou ali. Essa é a verdadeira aula. Sim, realmente. A gente queria agradecer também a oportunidade que vocês nos deram, assim, em nome da Fernanda Bianchini. E esperamos que vocês vão lá nos assistir, né, no espetáculo. Dia 12 de dezembro, todo mundo convidado. Isso, aguardamos vocês lá. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Inclusive, volta na semana que vem. Para você, muito obrigada pela presença e até mais.